Olá, alunos do Instituto Educacional em Estética Avançada. Eu sou a professora Júlia e vamos dar início à nossa aula de biossegurança aplicada à estética. Na nossa aula de hoje, iremos abordar a respeito de uma introdução breve à biossegurança, classificação de riscos e também dar ênfase à biossegurança aplicada à estética. De uma maneira geral, precisamos entender o que é biossegurança. Então, bio de vida, segurança, nada mais é que vida em segurança. De acordo com a Anvisa, a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas para prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Essa é a definição de biossegurança. E aonde nós encontramos a biossegurança aplicada? A biossegurança aplicada ela é encontrada, então, em laboratórios, indústrias, hospitais, centros de diagnóstico, hemocentro, postos de saúde, universidades e também em consultórios e clínicas e centros de estética. Qual é o papel da biossegurança no ambiente de trabalho? Então, é classificar e quantificar e tentar evitar ao máximo e controlar todos os perigos e riscos aos quais os funcionários e também os pacientes, no nosso caso, podem estar oferecendo ali durante as suas atividades. Com relação à biossegurança, o Ministério do Trabalho, ele classifica de acordo com alguns riscos sobre o que pode afetar ali o trabalhador, o terapeuta no caso, e também o seu paciente. E são riscos divididos de acordo com origem química, biológica, ergonômica ou acidental. Com relação aos riscos físicos, são diversas formas de energia que possam estar expostas ali. Ruído, calor, frio, pressão, vibração, umidade, radiações ionizantes ou não ionizantes. Com relação aos riscos químicos, temos qualquer substância química e produto que pode penetrar no organismo. E aí nós temos substâncias líquidas, sólidas, gasosas, por exemplo. Na estética, a gente pode ter que o terapeuta ele possa ser alérgico a alguma propriedade química do látex utilizado em algumas luvas que tem essa composição. Então, um exemplo aí você precisa identificar e trocar para que você evite entrar em contato com essa substância que pode ser lesiva para você, por exemplo. Um risco ergonômico que nós, profissionais da estética, sofremos muito com relação a qualquer fator que pode ser fisiológico ou psicológico, que pode causar um desconforto e afetar a sua saúde. Então, as altas cargas de trabalho, o estresse, tudo isso influencia também negativamente e pode gerar um risco ergonômico. Além do mais, o posicionamento físico, que muitas das vezes nós não levamos em consideração, e isso também pode gerar riscos ergonômicos. Os riscos de acidente são classificados de qualquer fator que coloque o trabalhador em uma situação vulnerável que pode afetar a sua integridade, seu bem-estar psíquico e ocorre em qualquer condição física que normalmente está alterada, imprópria ou com uma tecnologia não interessante no ambiente e no processo de trabalho. E a mais importante de todas, ao meu ver, para nossa área, é com relação aos riscos biológicos, onde tem a exposição de micro-organismos que podem ser fungos, bactérias, parasitas, vírus, protozoários, que são capazes de desencadear doenças devido à sua contaminação. E quais são, pensando em riscos biológicos, as vias de transmissão? Ou seja, qual é o percurso realizado pelo agente biológico, um vírus, fungo, parasita, a partir da fonte de exposição até o hospedeiro? Nós temos a via direta, que é a transmissão por bioaerossóis, que tem a transmissão ali por gotículas em contato com a mucosa e com óleos, e também a via indireta, que é a transmissão por meio de veículos ou vetores. Alguns exemplos, então, por meio das mãos, produtos, luvas, roupas, instrumentos, objetos, pérfuro cortantes, alguns produtos, objetos compartilhados, água, alimentos, superfície. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter para evitar, principalmente, a via
e indireta, que às vezes a falta de cuidado nos leva à exposição a esses riscos. Aqui, muito comum, né? Por isso que a gente sempre fala, e também a gente tem normas que regulamentam que o sapato do profissional tem que ser fechado, que a gente tem que ter um descarte correto e respeitar a maneira correta de descarte, pelo menos do pérfuro cortante. Por quê? Não existe estratégia eficaz para a eliminação de um risco de infecção. O que a gente tem que fazer é prevenir a ocorrência do acidente. Com relação à segurança biológica, é fundamental para que a gente tenha práticas técnicas seguras, pensando em autocuidados, manuseio de materiais biológicos, cuidados com equipamentos e também superfícies, descarte o destino correto de pérfuro cortantes, lixo infectado, prevenção também ao manejo de exposição. Pensando nisso, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem algumas normas ali. Além disso, é fundamental que, pensando, né, na proteção e segurança à saúde de profissionais da estética, tenha a licença para o trabalho, o alvará sanitário, a licença sanitária e também uma qualificação com relação a todas as técnicas ali que garante que o profissional ele saiba executar corretamente cada processo. E muitas normas que a gente tem que se atentar, elas são definidas também específicas por estados e municípios. E você precisa estar muito atento a quais são essas normas que você tem que se atentar, pensando na proteção e segurança na área da estética. Nós temos algumas normas que eu deixei em destaque para vocês. É fundamental que vocês busquem essas normas, tenham isso em mente, leiam, né? Se tiver alguma dúvida, vai buscar a vigilância da sua cidade, pode entrar em contato com a Anvisa para você não ter nenhuma dúvida a respeito disso. E nós temos a resolução RDC 50, que se diz a respeito do planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Nós temos a resolução RDC 63 da Anvisa, onde tem requisitos de boas práticas para o funcionamento de serviços de saúde e também a norma regulamentadora ANR 32, onde fala a respeito de uma implementação de medidas de proteção de segurança à saúde dos trabalhadores de serviços à saúde. E são algumas orientações técnicas que tem que ter pensando no profissional, no ambiente e também nos materiais. Pensando no profissional, então nós temos o esquema de vacinação, isso é extremamente importante. Além disso, os cuidados, certo? De acordo com a ANR 32, não é permitido adornos dos terapeutas, as unhas higienizadas, cortadas, extremamente curtas, lixadas, isso tudo é muito importante. A higienização das mãos é fundamental para o terapeuta, certo? Deve ser realizado antes e depois de cada procedimento. O uso de luva não dispensa a lavagem das mãos. Mesmo quando a gente tem que estar com a luva, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente fica, né, aonde a gente vai tocar. O celular é extremamente um meio de contaminação e às vezes a gente toca o celular de luva, toca a face da paciente. Então, assim, riscos que podem ser evitados com muito cuidado. Cerca de 80% das infecções podem ser evitadas através de uma correta higienização das mãos. Eu deixo para vocês aqui um passo a passo da higienização das mãos e também um vídeo relacionado feito ali pela Anvisa, onde ela explica o passo a passo. E a gente nunca deve negligenciar. É tão simples, são atos, às vezes, do nosso dia a dia, que às vezes, com a correria do nosso dia a dia, a gente acaba negligenciando. Então, a gente tem que levar em consideração para a gente não deixar desapercebido, passar alguma coisa que é extremamente importante. Pensando também no profissional, a gente tem que pensar nos equipamentos de proteção individual. O que é isso? Então, são diversos dispositivos ou produtos que o terapeuta ele deve utilizar individualmente para proteger ele contra alguns riscos ali que possa ameaçar
à segurança de saúde do trabalho. Então, a função dos EPIs é neutralizar ou atenuar o máximo possível um agente agressivo contra o corpo, contra o trabalhador ali. Com isso, vai minimizar a sua gravidade. Dentre eles, a gente pode destacar touca, óculos de proteção, máscara, o avental ou o jaleco. Pensando no avental ou jaleco, o objetivo dele principal é proteger o profissional da exposição de fluidos corpóreos, respingos de material infectado. É importante alguns cuidados frente a isso. Para que ele consiga proteger, ele precisa ser totalmente, coberto. Eu sei que tem uns muito bonitos, rendados, mas isso vai facilitar a sua exposição, não tá te protegendo sempre contra tudo isso. Então tem que tomar bastante cuidado também. Existem vários tipos, pode ser descartável, tem alguns que são até impermeáveis, dependendo do procedimento que é preciso utilizar, mas o que é indicado é que seja sempre de manga comprida e também totalmente fechado. E ele nunca deve ser guardado junto com objetos pessoais, e você também deve ter um cuidado específico pensando também na sua higienização, higienizar de maneira separada, ter todo um cuidado. E existe também uma lei que proíbe o uso de jalecos fora de um hospital, e isso pode gerar multas, então a gente tem que tomar bastante cuidado de não ficar andando por aí com o nosso jaleco e somente no ambiente que a gente está trabalhando. Outro EPI extremamente importante é com relação às luvas descartáveis. Então, nós devemos utilizar luvas sempre que temos o contato, ou o risco do contato com sangue, secreções, mucosas, tecidos e lesões presentes na pele do paciente. Ou também quando a gente vai manipular algum artigo contaminado, lembrar que as luvas são descartáveis e elas devem ser jogadas fora no nosso lixo branco, que é o lixo contaminado de risco biológico ali, o lixo infectante. E a gente deve retirar as luvas e lavar as mãos, higienizar as mãos, ou com água ou com agente higienizante após a utilização, e trocar sempre que necessário. As máscaras ela tem o objetivo então de proteger a mucosa, boca, nariz contra a ingestão ou inalação de partículas e aerossóis contendo micro-organismos presentes durante a fala, a tosse, o espirro, e o descarte também é no lixo infectante. Também é interessante a utilização de gorros ou toucas, porque para o seu cabelo não ficar em contato com o paciente. É uma barreira, então, mecânica para o quê? Pensar exatamente nessa contaminação do cabelo. Então, evita também a queda do cabelo na área do procedimento. É interessante a utilização tanto dos pacientes quanto também dos profissionais. Então, só nos profissionais, mas a touca é recomendada também nos pacientes. E o descarte também é no lixo infectante. A proteção ocular do terapeuta também vai evitar ali o contato com partículas que possam atingir os olhos, de saliva, sangue, uma pústula, por exemplo, que você pode estar extraindo no momento de uma limpeza de pele, então tomar alguns cuidados. É extremamente necessário a utilização de um sapato fechado para a gente nos proteger exatamente contra a umidade, respingos de substâncias químicas ou material biológico, derramamento de líquidos, solventes ou outros objetos pérfuro-cortantes que possa acontecer. Então, agora a gente falou a respeito sobre os cuidados pensando o quê? No profissional. E agora a gente vai dar uma ênfase com relação ao ambiente de trabalho. Lembrando que aqui é um breve resumo, que é importantíssimo vocês estarem atentos a todas aquelas normas que eu disse anteriormente, além de algumas outras normas que possam ter surgido, porque isso sempre é muito mútuo, ele vai sempre corroborando uma norma com a outra, e também ele pode se alterar, e está muito atento também com as normas do seu estado e da sua cidade. Agora vamos falar a respeito do ambiente de trabalho. Então, sempre tem que estar de acordo com os órgãos competentes, mas ele tem que ser um ambiente organizado, funcional, com uma iluminação adequada, uma instalação elétrica que é capaz de suportar o número de equipamentos. A ventilação ela tem que ser natural ou artificial, mas tem que ser adequada e de acordo com as normas. Os ralos, eles têm que apresentar,
condições de fechamento com tela, ter uma pia exclusiva para limpeza de material e uma área exclusiva para armazenamento e manuseio de materiais de limpeza. Além disso, as paredes e os pisos, elas precisam ser lisas, impermeáveis, laváveis e resistentes. Também apresentar uma segurança contra o incêndio e o estabelecimento ele precisa ser totalmente sinalizado por placas. E é extremamente recomendado a instalação de uma pia com água corrente, sabonete líquido, toalha descartável, lixeira com pedal em bom estado de conservação, além de toda a organização e a limpeza no seu ambiente de trabalho. Além disso, o descarte de tudo que você gera no seu ambiente, ele precisa ter um descarte correto. Então, existem normas de acordo com cada município, mas também existe um programa de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, onde é um documento que você vai descrever qual é o manejo dos seus resíduos. Desde a geração, a segregação, a coleta, o acondicionamento, o transporte, até a disposição final. Se atente a tudo isso. Principalmente nós da área da estética que trabalhamos com perfuro-cortantes e também com o lixo branco, tudo isso tem que ser escrito, documentado, guardado na sua pasta sanitária, que é extremamente importante você documentar tudo para você não ter nenhum problema. Além disso, você tem que ter alguns cuidados com relação aos equipamentos. Esses equipamentos, eles têm que ser todos reconhecidos pela Anvisa. Muito cuidado com isso. E não adianta você ter um equipamento e na hora que o fiscal for lá, você esconder sem ser da Anvisa. Não. Trabalhe com segurança, com ética, com recursos que você confia, que foram calibrados, que são de origem confiável, certo? Sempre com Anvisa. Você provavelmente sempre gostaria de ser tratada com produtos e recursos com Anvisa. E aqui não tem que ser diferente. Verifique as orientações do fabricante para a limpeza e desinfecção de cada produto, isso é extremamente importante. Também a periodicidade que isso deve ser realizado. Realizar essa limpeza e desinfecção do equipamento imediatamente após o uso. E todos eles precisam apresentar uma rotina de calibração e também uma manutenção periódica, e tudo isso tem que estar documentado. Também você precisa colocar para cada equipamento e para cada procedimento os POPs, que são procedimentos operacionais padrões que têm que ser totalmente seguidos e documentados também na sua pasta sanitária. Com relação aos cosméticos, todos eles também precisam ter o registro da Anvisa, eles precisam ser armazenados em um local apropriado, livre de luz, calor, umidade, separados de produto de limpeza, separados de alimento, tem que ser armários com destinos separados. Controle de validade do produto é extremamente importante, então faça uma rotina periódica, né, que mensalmente, semanalmente você consiga avaliar tudo isso. Cuidado com a rotulagem, quando às vezes a gente vai retirar do produto base e segregar, separar em outros produtos, em outros frascos, a gente precisa sempre rotular esses produtos e esses rótulos precisam apresentar nome do produto, marca, lote, prazo de validade, qual que é o conteúdo, o país de origem, o fabricante, a composição, a finalidade e também o registro da Anvisa. Além disso, cuidado com tampas dos cosméticos, bocas de frascos, tudo isso deve ser devidamente limpa após o uso e nunca retire os cosméticos diretamente do pote que você vai utilizar. Fracione isso em cubetas, em espátulas que podem ser descartáveis ou devidamente higienizadas para que você não aconteça uma contaminação. Pensando ainda no ambiente de trabalho, é importante a gente se atentar a todo o aspecto de limpeza e desinfecção do ambiente, das superfícies, pensando na redução do número de micro-organismos ali para a realização das atividades desenvolvidas. Existe um manual de rotinas de procedimento que você deve descrever e monitorar todas as rotinas, inclusive de limpeza, certo? E aí você tem as limpezas que são concorrentes, imediatas, terminais. Eu tenho que ter anotado também para produto de limpeza, produtos registrados na Anvisa e também o meu ambiente precisa passar por uma desinsetização
periódica e anote tudo isso, documente, porque isso também vai para sua pasta sanitária. Aqui a gente tem um exemplo para vocês de um manual de segurança do paciente em serviços de saúde de limpeza, onde você consegue ter informações e subsídios para vocês identificarem mais algumas orientações e agirem com segurança, pensando na segurança do ambiente também. E é fundamental nós sabermos como é classificado os artigos de saúde, para que a gente consiga realizar da melhor forma possível, o mais orientado com relação a uma limpeza, a uma desinfecção ou a uma esterilização. Os produtos de saúde, eles são divididos em críticos, semicríticos e não críticos. Onde os produtos de saúde críticos são produtos utilizados em procedimentos invasivos, ou seja, que têm penetração com a pele, mucosa ou tecidos, incluindo também aqueles produtos que são conectados a estes sistemas. Exemplos: agulhas, seringas, extratores de comedões, pincéis, e para isso é realizado ou o descarte ou a esterilização correta. A esterilização correta é o mais recomendado, o uso de uma autoclave para realizar isso. Para classificação de artigos semicríticos, são aqueles produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosa. Exemplo: eletrodos e ponteiras de equipamentos de eletroterapia. Na verdade, eles entram em contato com uma pele íntegra, tá? Aqui tem um erro. E para isso é orientado a esterilização, se possível, preconiza-se, ou a desinfecção. E para produtos não críticos, são aqueles produtos que têm contato com a pele íntegra do paciente, mas de uma maneira direta ou indiretamente. Então, cubeta, lupas, são indicadas ali uma limpeza ou uma desinfecção. Quando eu penso em limpeza, então eu tenho que ter a limpeza ali para tentar evitar, independente se eu for fazer só a esterilização, eu também tenho que fazer limpeza. A desinfecção, eu tenho que fazer a limpeza e a desinfecção. A gente precisa estar muito atento, porque independente da classificação do risco, se não for descartável, obviamente, tem que passar por um processo de limpeza. A limpeza, então, vai ter a remoção de materiais estranhos e sujidades ali presentes. Normalmente são utilizados produtos de detergente líquido ou detergente enzimático, mas é muito importante você saber qual é a recomendação do fabricante do seu produto, do seu equipamento, para saber qual é o detergente que não irá danificá-lo. Isso é extremamente importante. E é feita através de uma aplicação de água, detergente e também esponjas, panos e escovas para te ajudar. Com relação à desinfecção, é realizada logo após a limpeza dos artigos. E esse procedimento, ele é um procedimento químico que ele destrói parcialmente os micro-organismos presentes nos objetos. Aqui são algumas substâncias químicas que podem ser utilizadas, mas é importante sempre seguir sua maneira de uso de acordo com as recomendações do fabricante. E aqui a gente destaca, o álcool 70, tem que ser nessa porcentagem para ele conseguir ter a efetividade de desinfecção, e quando utilizá-lo precisa friccionar, certo? Não somente passar ou borrifar, precisa friccionar com uma flanela, com um papel toalha, algo assim. E a esterilização? A esterilização, ela é o padrão ouro, para que a gente consiga inativar todos os micro-organismos vivos, incluindo ali os esporos, bactérias, fungos e vírus. É recomendado a autoclave, e também a gente precisa monitorar esse processo de esterilização, se ele está correto. Então, existem os próprios locais de acondicionar os produtos, eles vão te dar um indicativo se foi esterilizado ou não, ou também existem algumas fitas de autoclave que eles mudam de cor conforme chega numa temperatura. Para limpeza e desinfecção e esterilização de alguns exemplos, pensando na estética, tá? Então eu tenho aqui extrator de comedões e pincéis autoclaváveis. O que deve ser realizado? A limpeza com detergente enzimático, a desinfecção e a esterilização em autoclave. Sempre muito importante seguir as recomendações de cada fabricante, de cada produto.
Com relação a alguns artigos de metais, eletrodos, microcorrentes, artigos de borracha, cubeta, etc. Então eu preciso fazer uma limpeza mecânica com água e detergente, a desinfecção com álcool 70, mas é importante você ter certeza porque existem alguns produtos de borracha que não podem utilizar o álcool, porque ele tende a ficar mais opaco. Então você tem que saber qual é a forma que o fabricante te orienta. E independente, né, de tudo isso que a gente conversou na nossa aula de hoje, é fundamental essa documentação de tudo. Então tem o manual de rotinas de procedimentos, a descrição e o acompanhamento de cada uma dessas atividades. Então pensando na biossegurança, rotinas de limpeza, frequência, procedimentos em casos de urgência e acidentes, descarte de lixo e controle de pragas, compra de materiais e requisitos para compra, controle de validade, listas de equipamentos, controle e acompanhamento de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos, os riscos e os EPIs do profissional e dos clientes, dentre outros itens de documentação, como a gente falou também do procedimento operacional padrão, isso é extremamente importante. Então, aqui é um exemplo, antes da gente finalizar a nossa aula, de um procedimento operacional padrão, que é um manual descritivo da execução de cada tarefa, de cada procedimento, onde você tem que ter, para montar o seu POP, um cabeçalho do procedimento, o objetivo desse POP, a definição desse procedimento e a indicação e as contraindicações, o uso dos EPIs do profissional e do cliente, o intervalo entre os procedimentos, os materiais utilizados, o passo a passo, né? Avaliação, identificar a área, fotografia, higienização, é todo passo a passo mesmo. A finalização, limpeza, desinfecção, descarte de materiais, os cuidados pós-procedimentos, as referências que você utilizou, dentre outros, todos os outros itens que podem compor e deixar ainda mais robusto o seu POP. É importante que você também crie um e realmente siga esse POP e que periodicamente faça a revisão para você não ter nenhum problema. De uma maneira muito resumida, na nossa aula de hoje nós conseguimos trabalhar e discutir a respeito da introdução à biossegurança, da classificação dos riscos e também da biossegurança aplicada à estética. Essas são algumas referências utilizadas na nossa aula. Bons estudos e até a próxima!